Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui a curta distância para conferirmos o quarto episódio da primeira temporada de Expanse. It would have been nice to see an ocean on Mars. Pois bem, pessoal, temos aqui mais um daqueles episódios cheios de ação, assim como foi o de número 2, sim? E focado na turma do espaço, para variar, né? Porque é sempre lá que rende mais agitação. Bom, falando em agitação, vamos então para o ritmo lento, primeiro do Detetive Miller, que foi assim exatamente como foi aberto o episódio, com ele, com aquele cidadão que ele recolheu lá no chão, né? O defunto, né? Era justamente aquele homem que estava relacionado à menina que ele está procurando, a Julie. Pois é, o cidadão era meio tipo de garoto de programa que ela estava se envolvendo, contratando. Claro, tem alguma coisa estranha nessa parada, com certeza, né? Afinal de contas, né? Bom, ela não precisa desses requisitos para se dar bem. O que acontece então é que quando ele vai investigar a identidade do sujeito, ele literalmente cai numa situação muito esquisita, né? Sim, os equipamentos atribuem uma certa identidade para o defunto e ele vai investigar lá alguma coisa a respeito dele, né? Onde ele trabalha, mora, sei lá o que, já exatamente onde que ele foi. Mas ele encontra uma turma bastante esquisita por lá. Um pessoal chapadão, que aliás, aquele grupo lá está fazendo uma certa aposta, né? Bom, parece que nesses tempos futuros o pessoal vai ter o esporte radical bem diferenciado. Não se sobe montanhas, não se vai ao fundo dos oceanos. O que acontece para dar adrenalina realmente é você entrar em órbita em um certo corpo sideral e tentar dar uma estilingada, digamos assim, né? Você passa em órbita, mas você vai com uma nave um pouco rudimentar, meio que nas coxas, digamos assim, né? E tenta sobreviver. No caso aí, ele acaba presenciando justamente um cidadão que está fazendo isso. E toda aquela turminha lá de chapadões estão torcendo. Ou ele vai ficar vivo, ou ele vai morrer durante a trajetória de sua nave. Mas eis que o Miller acaba descobrindo que o cidadão que está lá, sabe-se lá em quantos milhões de quilômetros lá no espaço, é justamente o figura que está como cadáver lá no necrotério. Pois é, não está batendo. Aquela identidade então lá é falsa, porque o cidadão de verdade está prestes a morrer. Aliás, né, ele acaba morrendo exatamente, né, porque ele não consegue fazer a tal trajetória ali. Bom, enfim, o que importa na verdade é que nesse mato tem muito coelho. Sim, aquele defunto lá associado a Julie é um cidadão super do misterioso. Então, claro, Miller requisita a sua companheira lá de firma de segurança, né, a Star X. Acho que eu nunca disse o nome da empresa, né? Acho que não. Mas enfim, a Mus aparece por lá no necrotério, sabe-se lá onde. Aliás, ali também serve como fornecedora de adubo, né? Pois é, ficamos sabendo dessa pequena característica dos mortos ali também no futuro. Claro, né? Os que não são identificados pela família, né? Viram adubo, compostos químicos. Bom, de qualquer forma, a Mus faz uma análise lá e acaba descobrindo que realmente o cara tem alguns implantes no olho, na coluna, não sei aonde, ou seja, o cara está todo meio cibernético ali, né? E também descobre um chip que diz que há muita informação ali dentro criptografada, relacionadas ao governo. Ou seja, o cidadão ali era um tipo de um cara que vendia informações governamentais para Julie, não exatamente para Julie, mas para OPA, né? E sempre lembrando, né, a OPA não é só um bando de arruaceiros, né? Também é uma espécie de uma entidade que quer a independência ali do pessoal do cinturão, ou seja, independente de Marte, independente da Terra. Sim, são aqueles dissidentes que mais fazem arruaças, pelo menos em primeira vista, do que qualquer outra coisa, coisas efetivas, né? Mas sempre ali por baixo dos panos. Bom, basicamente a história de Miller aqui nesse episódio fica mais ou menos nesse ponto. Sim, na verdade patina um pouco, fica naquela da investigação, mas que não rende lá muitos resultados atraentes para quem gosta de acompanhar. Claro, o clima é sempre interessante, de mistério, você fica sempre curioso, o que diabo está acontecendo nessa linha narrativa. Mas como eu já disse, essa série ela pega, digamos, três vertentes bastante interessantes de tipo de consumidores de séries, incluindo as séries de ficção científica, né? Porque a gente tem aqui o ramo da investigação, o ramo da politicagem, lá com outro personagem, lá subsecretária da ONU, e também aventuras espaciais, ou ópera espacial, né? Com a turma do Holden.
Sim, é uma série que oferece bastante diversão. E quando você, claro, gosta dos três tipos, aí fica melhor ainda. Bom, antes de eu falar da Avassalara, vamos falar da Turma do Holden, porque com certeza foi focado neles todo esse episódio. Como eu disse, é de pura ação. Antes de falar exatamente dele, deixa eu voltar a um assunto que era do outro episódio e eu acabei não comentando no meu vídeo. Pois naquela questão lá do interrogatório feito por aquele soldado marciano, que aqui a gente fica sabendo mais detalhadamente como ele se chama, né? É Lopes. Pois é, eu tinha dito que ele é um cara meio malucão, né? Fazia aquela cariação ali entre todos os tripulantes ali da nave do Holden, e meio que ele ficava provocando, deixando com que todo mundo achasse que a Naomi que era a grande culpada de tudo, ela sendo uma agente da OPA também. Ok, até aí tudo bem, a função dele, mas na verdade todo o episódio anterior passou essa insegurança para nós, espectadores. A gente ficou duvidando o tempo todo, realmente, peraí, dessa turminha do Holden, quem é que realmente tá a fim de fazer o que ele está fazendo, que é ser o bom samaritano e salvar o universo, né? Será que não tem algum traíra ali no meio? Pois é, essa sensação ficou primeiro com o Alex, né, que, claro, foi meio que facilitado a vida dele, porque ele até ganhou um uniforme marciano, por ter, claro, trabalhado especificamente com transportes militares. Não que ele era exatamente um militar, né? Ele era apenas um piloto dos transportes militares. Isso foi mais explicado, inclusive, aqui nesse episódio. E também a Naomi, claro, que foi jogada, que ela também sempre foi uma figura misteriosa. E, claro, os outros dois lá, a gente sempre foram meio esquisitos, né? O Amos, o mecânico, sempre foi aquele cara meio que não diz tudo exatamente o que ele sabe. E por outro lado também o médico lá é o mais, digamos, fraquinho, mais esquisitão. Mas assim, o que importa é que em vários momentos do episódio anterior eu achava realmente que, por exemplo, principalmente o Alex, que ganhou lá o uniforme marciano, ele seria um grande de um traíra. Eu acreditei, claro, enquanto isso, o Lopes lá, o marciano, dizia que era a Naomi. Bom, é uma coisa ainda assim descobrir ainda. Com certeza deve ter alguma coisinha por aqui. Enfim, o que importa é que agora, nessa situação aqui, inclusive a gente percebe que marcianos também são gente. Pois é, a gente consegue perceber a personalidade desse cidadão aí, o Lopes, que parece ser um segundo em comando ali na nave, e também da capitã aqui da Donut, a Yao, ou coisa bem parecida com isso. Sim, a gente percebe que os dois, embora tenham aquela fleuma militar, a gente sim percebe muito facilmente como eles também são pessoas comuns no fundo. Que eles são, né? Porque os marcianos são literalmente os terráqueos que nasceram apenas no planetinha vermelho. Não tem diferença alguma. Se bem que, mais uma vez, a série fez questão de dizer aquela questão muito interessante que a Marte tem uma inspiração a evoluir, a crescer, a deixar de ser uma pedra árida no meio do espaço, enquanto que a Terra já era um paraíso e acabou se perdendo, onde pela ganância foi perdendo tudo o que havia de bom no planeta. Quer dizer, a Terra ainda é bonita, ainda é um local habitável completamente, mas digamos que o pessoalzinho que mora lá é que são terríveis. Essa diferenciação muito interessante foi bisada aqui nesse episódio. Curioso, acho que a série quer dizer algo bastante a respeito disso, com certeza, no futuro. Aliás, tem outro detalhe também que meio que apareceu agora na série, que é muito interessante também, mas eu falo daqui a pouco. Deixa eu falar um pouco da ação, porque literalmente enquanto Holden, que havia no episódio anterior ido conversar com a capitã e tentado criar algum acordo, descobre que eles são irredutíveis em botar a culpa na Naomi. Mas também ele percebe que eles não têm certeza absoluta. Foi uma espécie de jogada, mas a dica que foi dada para eles, na verdade, é o comportamento de todos eles durante o interrogatório, porque a quem mais sabia mentir, como diz o Lopes, é a Naomi. Ou seja, os outros, claro, todo mundo tem seus segredinhos, mas ela, ficou evidente para ele que ela tem muito mais. E claro, quando apareceu aquela nave misteriosa, todo mundo associou que aquela nave estava vindo buscar justamente a Naomi. Será verdade? Não dá para saber. Quer dizer, dá para saber, porque a gente ficou literalmente sabendo que a nave começou a atacar eles. Quer dizer, a nave se dividiu em mais outras 5, ou seja, ficou 6 partes menores atacando a grande nave de guerra marciana, a Donut. E a capitã, né, na sua calma absoluta, fala: bom, se eles querem atacar a gente,
chegaram ao seu fim, né? E eu gostei da postura dessa capitã, porque ela é muito forte, né? Não se abala com nada, fica tomando lá o seu cafezinho ou o seu refresco, enquanto o pau tá comendo solto ali de tiros. Pois é, uma capitã que lembra muito uma capitã da Frota Estelar, né? Para quem aqui gosta de ver Star Trek, com certeza viu ali uma capitã bem clássica da série de Gene Roddenberry, né? Mas ok, estamos em outra série, vamos tratar o que temos por aqui. Mas o que vale dizer é que sim, neste episódio, claro, somado ao primeiro onde esses dois personagens apareceram, tanto a capitã quanto o Lopes, a gente consegue ver que eles conseguem criar, os roteiristas, obviamente, conseguem criar personagens com pouca coisa. A gente consegue perceber que eles são fortes, têm sustância. Exatamente isso. Claro, quando chega ao final do episódio a gente fica se lamentando por todos eles. Aliás, mesmo os personagens de apoio, aqueles pequenos, que a gente já havia notado isso lá na nave da Canterbury. Existiam outros personagens ali secundários, que todo mundo foi explodido também, né? Mas a gente percebia que eles, mesmo com poucas linhas de diálogo, já conseguiam se estruturar, já se apresentavam como personagens. De novo, o que eu quero dizer com tudo isso é que o texto dessa série sempre é bem escrito o tempo todo. A gente consegue se envolver com os personagens rapidamente e sem precisar de muita firula. Bom, de qualquer forma, a nave começou a atacar eles de forma impactante que eles não consigam mais revidar. Ou seja, a tecnologia desses inimigos é superior à marciana, que sempre foi tida como a melhor de todas. Algo bastante perigoso, com certeza. Bom, lá numa certa situação, claro que o Holden acaba descobrindo, né, pelo visual da nave, que é a mesmo modelo, digamos assim, não a mesma nave, mas o mesmo modelo que atacou lá a Canterbury e também a Night por tabela. Pois é, o inimigo é comum. E aí fica evidente, tanto para o terráqueo quanto para a marciana, que sim, os dois realmente estão caindo numa espécie de armadilha. Estão armando para os dois planetas para também colocarem no bolo o cinturão. Mas os reais objetivos não dá para entender. Bom, aí a gente pode pular para aquele personagem estranho que apareceu aqui nesse episódio, mas que já apresenta algo curioso, porque ele foi bem destacado. Ele apareceu e depois não teve mais nenhuma outra aparição no restante. Mas a gente pode dizer que sim, tem um elemento bastante curioso que eu acho que não tinha sido mostrado ainda na série, que é o elemento religioso. Bom, não dá para entender direito o que está acontecendo ali, mas uma certa estação espacial está se fazendo uma grande de uma nave para pessoas que são religiosas. Eles querem ir para outro sistema solar. Aquela coisa de peregrino, né? Não dá para entender direito, né? Fiz uma pesquisinha rápida. Aliás, falando em pesquisa, né? Quando eu tento entender alguma coisa um pouco melhor dos episódios que eu vou assistindo, eu faço uma pesquisa, mas eu não tento me aprofundar muito, porque como eu tenho 4 temporadas ou 4 não, 3 temporadas na minha frente, eu não quero tomar nenhum spoiler. Se eu entro muito fundo nas características de cada elemento que aparece, eu realmente vou acabar descobrindo que alguém morre, ou então porque uma guerra começou, ou não sei mais o que, patati, patatá. Realmente eu fico evitando muitos detalhes. Então, o máximo que eu consegui perceber é que realmente é uma associação religiosa que quer ir para um outro sistema solar. Ok, e esse cidadão aí, claro, não decorei o nome dele, né? Está construindo, mas também no finalzinho ali da cena a gente percebe que ele está associado a OPA. E também já sabe que está acontecendo essa batalha entre a Donald e os inimigos lá em espaço profundo. Pois é, de novo, com uma simples cena, com poucos diálogos, poucas informações, a gente percebe que um personagem, sim, é importante para a série. Vamos ver o que ele vai fazer depois nos episódios seguintes. Muito curioso isso, com certeza. Bom, e aí falando também da outra personagem também super importante por aqui, que é a subsecretária da ONU, ou algo bem parecido com isso, que é a Salara, ela sabe já também que esta batalha está acontecendo lá perto de Marte, Júpiter, perto dos cinturões, não sei direito onde é que está acontecendo, né? O que vale que sim. Bom, aí também, né? Nessa linha narrativa da Avassalara não teve avanço nenhum. Sempre lembrando que essa personagem ela não ainda existia na série de livros durante esse momento da história. Ela só vai aparecer no volume seguinte. Tudo isso aqui está colocado no primeiro volume. Bom, enfim, o que importa é que realmente ela só quer achar um jeito de mandar uma nave terráquea para salvar justamente esse pessoal do Holden. Aliás, falando em Holden, né, deixa eu falar que o Holden apareceu como um rosto, né,
lá naquela frase, né, dos manifestantes, né, lembrem-se de Kant, que é a Canterbury, né, agora eles estão colocando a imagem, o rosto do Holden nas pichações nas paredes, algo bastante curioso. Ou seja, o cara tá virando um herói para todo o povo ali dos Belters. Muito estranho, porque na verdade ele é um terráqueo, né? Acho que ninguém se ligou ainda, mas tudo bem, isso não importa, né? Para os revoltosos, às vezes falta um pouco de lógica. Mas voltando para a Vassalara, realmente ela não fez muito, ela só confabulou lá com um cidadão lá que é o almirante, né? Que já está aparecendo pela uma segunda vez. E também depois ela falou um pouco com o netinho lá em cima do telhado, preocupada com as estrelas. Realmente, e uma coisa a se considerar sobre a personagem, né? O quanto que ela realmente se preocupa com tudo, o quanto ela está interessada em salvar a Terra ou salvar o seu domínio, digamos assim. Porque, claro, ela é uma personagem completamente manipuladora. No fundo, pode ser que ela queira dominar Marte, mas saber o que ela quer de fato, né? Isso é uma coisa a se descobrir nos próximos episódios, com certeza temporadas também, porque deve ser um personagem que vai durar bastante na série. E falando em durar bastante na série, né, aí descobrimos que mais um personagem vai se lascar por aqui. Mas antes, né, dele se lascar, aliás, não lembro se foi antes ou depois, mas no finalzinho da última aparição de Miller aqui no episódio, ele tenta se comunicar mais uma vez com o seu parceiro. E ele não, bom, ele nem desconfia que ele está empalado numa parede com uma barra de ferro enfincada no seu peito, né? Nem desconfia que o parceiro está morto. Só que aí a gente tem a continuidade disso, né? Literalmente, né? O corpo dele é encontrado largado na rua e uma mulher vai roubar ele, né? Só que justamente quando ela está fuçando nos bolsos dele, ele se desperta, ou seja, ele não morreu. Pois é, foi uma pegadinha da série. Que sacanagem, né? Aliás, um comentário a se fazer aqui a respeito disso, né? Pois a última vez que a gente viu esse personagem, ele estava espetado numa parede. Como é que agora ele está no chão? Bom, ele ainda está com a barra de ferro ali no peito, mas me pareceu uma coisa, digamos, por que foi colocado o cidadão no local um pouco mais escondido? Se aquele pessoal lá que atacou ele queria fazer um protesto violento, por que não deixou ele espetado na parede? Talvez falte alguma cena aí e explique essa mudança do corpo de um lugar para o outro, né? Porque se eles tivessem tirado ele da parede, não perceberiam que ele está vivo ainda? Porque, se eu não me engano, quando eles espetaram lá o vergalhão no peito dele, eles espetaram e foram embora, não deram as costas? Se eu não me engano, foi isso. Eu não fui rever o episódio de novo para confirmar, mas eu acho que eu tenho a nítida certeza que sim, foi exatamente essa imagem que ficou. De qualquer forma, talvez uma falha de roteiro, ou então tem uma cena que foi cortada por ali. O que vale é que sim, ele está vivo. Em que condições, a gente não sabe. Mas em que condições o outro personagem que morreu nesse episódio está realmente... Não dá para ter uma reviravolta e dizer: ah, foi pegadinha, eu estou vivo. Não, porque lá durante a batalha, né, da Donald contra aquelas naves misteriosas, né, obviamente destroços acabaram atingindo a nave militar e vazou várias vezes o casco, né, adentrando a nave, e um desses pedaços aí atingiu justamente o médico da equipe do Holden. Pois é, o Chad foi para as cucuias, ele perdeu a cabeça, literalmente. Se lá no episódio 2, né, ele ficou histérico, perdeu a cabeça, assim, metaforicamente, aqui ele perdeu de maneira concreta, ficou decapitado. Uma cena também bastante impactante, mais ainda, né, do que foi a gente ver o parceiro do Holden, do Miller, ser empalado na parede. Pois é, realmente é uma série pesada às vezes, bem impactante nesses tons violentos, mas que é legal a cena, isso com certeza é. Bom, realmente dali não tem jeito, não vai ter uma pegadinha, ele não vai voltar do além. Agora, uma coisa curiosa, parece que não tiraram o nome dele dos créditos até o final da temporada. Me parece que isso, acho que eu vi essa informação em algum lugar. Mas o que vale é que sim, isto é bastante interessante. Aliás, um dos poucos spoilers que eu havia meio que topado, mais ou menos, justamente por isso que eu parei de fazer pesquisa com mais detalhes, é que em algum momento lá eu percebi que a equipe do Holden estava apenas de 4 pessoas, não eram mais 5, porque é ele mais os outros 4. Quando eu vi que só tinham 4, eu falei: caramba, alguém morreu.
Imediatamente eu pensei nisso. Como na época que eu estava fazendo essa pesquisa eu não havia decorado o nome de todo mundo, eu não sabia quem era. Bom, eu sabia obviamente que não era o mais mocinho aqui dessa história, né? O galã da série, que é justamente o Holden, né? Mas, sim, a aposta dos outros, com certeza. E da Naomi parece que também não, porque eu já vi a foto dela aparecendo em episódios futuros por aí, ou seja, eu sabia que era um dos outros 3 manés que estavam lá. Mas no máximo, eu não imaginava realmente que fosse o médico, porque justamente, né, perder um médico, essa turma aí que é meio de heróis mambembes, né, perder justamente um posto bastante específico, dá um certo prejuízo com certeza, eles vão ter que se virar bastante quanto a isso. Bom, mas o que vale é que sim, quando a capitã então aqui da nave marciana Donald percebe que o Holden identificou essa nave que ataca como aquela outra que atacou a Canterbury, ela imediatamente diz que precisa preservar a vida dele. Ou seja, ela pede para que Lopes, o primeiro em comando depois dela, tire imediatamente ele de lá. Enquanto isso, né, o Holden fica teimando, não, eu quero a minha equipe de volta, não posso ir embora sem eles. Uma coisa meio que ficou um pouco irritante, ele falou isso acho que umas 3 vezes, mas tudo bem, né? O personagem dele é de tipo bem emotivo, que não quer perder os seus. No final de contas, né, foi por causa disso que toda a pendenga começou, né? Se ele não se preocupasse com aquela voz feminina pedindo por socorro, realmente nada teria acontecido, a série nem começava, para falar a verdade, né? Então a gente não pode nem culpar o jeitão dele. Mas enfim, né, enquanto ele está sendo salvo pelo pessoal do Lopes, né, vários militares ali, eles são abordados pela equipe invasora, né, que se descobre que tem um traje espacial super diferenciado, também alta tecnologia por ali. Tenta interrogar um cara lá, mas ele morre antes disso e tudo bem. De qualquer forma, o Holden consegue fazer um acordo ali com o Lopes e vai atrás do seu pessoal, né? Ele nem sabe ainda que o Shed morreu. Mas chega lá, ok, todo mundo corre então para a nave lá, que está à espera lá no hangar, e também já estão atacados pelos inimigos, aquela confusão toda, muita ação para lá e para cá. Eu achei essa ação do tiroteio dos 2 times, dos marcianos e dos inimigos atirando uns aos outros, não tão impactante quanto a batalha estelar em si, né? Porque claro, de novo, né, para quem gosta de Star Trek, gosta mais sim do quando naves estão se enfrentando a longa distância, né? Inclusive, né, o nome do episódio aqui, né, combate a curta distância, realmente porque as naves se aproximaram demais. Essa parte realmente eu gosto muito, mas nem tanto essa do tiro a tiro aqui com os fuzileiros, digamos assim. Mas tudo bem, é uma ação também, muita gente também deve ter curtido esse desfecho aqui de toda esta pendenga desse episódio. Bom, mas no final de contas, o que importa é que toda Donner foi derrotada. Pois é, toda a sua alta tecnologia nunca foi suficiente para rebater esses tais inimigos que a gente não sabe ainda do que se tratam. Enfim, a única solução para Capitão Yao é literalmente se autodestruir. E se autodestruir sem nenhum tipo de... Pessoal, abandonem a nave, não, é todo mundo para morrer junto mesmo, né? Coisa do militar que realmente cumpre o seu dever de morrer pelo objetivo da missão. Ou seja, ela ativa o autodestruição ali dos aparelhos da nave, junto com outra oficial ali, colocam os seus polegares de identificação e não sobra mais nada. Bom, literalmente aí sim, né, aquelas 6 naves inimigas foram defenestradas do universo. Ou aparentemente foi, né? Enquanto isso, ali na nave, né, sobrou para Lopes dizer que teria sido muito bom ter visto um oceano em Marte, só para frisar de novo aquela velha mensagem aqui dessa série. E ele diz essa frase meio que naquelas, né, tipo, é a última coisa que eu vou dizer em vida. Vamos ver como é que vai ser então o próximo episódio, porque o finalzinho aqui não teve exatamente um baita de um gancho, só teve a situação que está as 3 linhas narrativas aqui da série. Não tem uma coisa que tipo, uau, o que vai acontecer semana que vem? Pelo menos de maneira impactante, né? Eles apenas estão indo embora, talvez fugindo dos destroços mais uma vez, né? Aliás, onde a turma do Holden passa, não sobra a nave inteira, né? Já foi Canterbury, já foi a Night, agora foi a Donovan, vão destruir essa aí que eles estão agora também, provavelmente.
Enfim, é uma batida também dessa ala espacial aqui de The Expanse, né? Eles vão se expandindo, destruindo tudo ao seu redor. Bom, mesmo sem gancho, a gente, sim, claro, ainda aponta como uma série que está sempre num crescendo, principalmente porque esse episódio aqui foi também sensacional. A ação, principalmente, assim como foi lá o segundo episódio, estava na medida, fazendo com que a gente fique sempre instigado o tempo todo. E claro, as duas outras linhas ali narrativas do Miller e da Vassalara estavam um pouquinho contidas, mas não teve problema não. Para mim não prejudicou em nada, eles continuam também fortes esses dois personagens. Um episódio bacana, eficiente e bastante emocionante. Portanto, para esse quarto episódio, eu atribuo de novo 5 asteriscos da mesma maneira de sempre. A série ainda não teve nenhum ponto que pudesse dizer ela está caindo de ritmo. Não, aqui, embora, como eu disse, duas linhas narrativas estavam um pouquinho menores, mesmo assim não teve problema, pois tudo que fez a linha narrativa principal segurou o jogo completamente sem nenhum problema. Ou seja, tá tudo muito bom aqui nessa série e é difícil achar uma série que mesmo depois de 4 episódios ainda está mandando muito bem e sempre. Pois é. Bom, vamos conferir então amanhã, também às 9 da noite, o quinto episódio aqui de Expanse. E é isso.